Olá, eu sou Cecília Barros, a sua professora de português. Se você deseja falar e escrever corretamente, conte comigo para esta jornada. Use a língua portuguesa a seu favor e transforme o poder das palavras em conquistas profissionais. Vamos ver o conteúdo de hoje? Conjunção é uma das classes de palavras, está dentro da morfologia e é uma classe importantíssima. Olha só, a conjunção é a palavra que une frases, orações e parágrafos. Relacionam-se com a coesão e coerência textual. Então, ela é útil para tudo, para o seu dia a dia, ao redigir um e-mail, ao produzir um texto, ao escrever um TCC, nas provas, concursos, Enem, sempre cai conjunção, ok? Aula importantíssima. E é um conectivo, mas nem tudo são flores, né? Na língua portuguesa, ela não é exata. Então, nós temos que sempre nos apoiar no contexto. Quando eu fazia direito, sempre as pessoas falavam assim: depende. Depende de quê? Depende do caso concreto. Por mais que ali tivesse uma lei, uma doutrina, a jurisprudência, o costume, a palavra que imperava era depende do caso concreto, né? Então, depende. E na língua portuguesa também, depende. Só que aqui não é do caso concreto, é do contexto. O que acontece? Quando a gente pensa, né, na evolução da educação, nos tempos passados, as pessoas eram muito presas ao conceito e pronto. A gramática ela era muito seca, então não tinha nada contextualizando, era só assim, o que é conjunção, quais são as conjunções. Quando eu fui estudar, as coisas já começaram a mudar. Então, na minha época, já tinha assim, recorte de jornais e revistas, nós já tínhamos em casa enciclopédias. Quem é que se lembra? Tinha na sala uma estante cheia de livros, né? Eram coleções, porque já vinha ali aquela pesquisa. E hoje, a educação ela é toda contextualizada. Então, os alunos na escola, eles estudam gêneros e tipos textuais. Todas as questões são contextualizadas e aqui eu vou trazer uma frase para cada tipo de conjunção, né? De conjunção não, de estrutura de conjunção, de ideia de conjunção que eu vou trazer. Porque esse contexto, ele facilita. E os alunos de hoje, eles estão mais preparados para uma interpretação e uma compreensão textual, por isso que eles estão o tempo inteiro inseridos em um contexto. Então, eles analisam gráficos, tabelas, receitas, memes, textos dissertativos, então eles estão muito mais preparados para essa interpretação. Tá? Vamos lá então. Por que eu estou falando do contexto, né? Estou falando tanto disso. Olha aqui a conjunção mas. Ela não dá uma ideia de oposição? Lá na classificação das conjunções, a conjunção mas, ela está inserida nas conjunções adversativas. Ela dá uma ideia de oposição. Porém, em alguns momentos, ela também traz uma ideia de adição. Olha aqui, sou pobre, mas feliz. Aqui não há uma relação contrária. Este mas aqui, ó, não é uma oposição, é uma adição. Olha aqui esse trecho bem conhecido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse mas aqui, ele também não dá uma ideia de oposição. Eu não tenho oposição de ideias. Os desejos aqui, os pedidos aqui, eles estão no mesmo patamar. Então, esse mas aqui está ligando essas orações, porém com uma ideia de adição. Poderia muito bem ser substituído por e. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal.
ok? Então, o contexto é importante. Vou continuar provando que o contexto é importante, olha. A conjunção e, ela é uma conjunção aditiva, dá uma ideia de adição. Será? Na maioria das vezes sim, mas olha aqui, Maria saiu e foi trabalhar. Neste caso, ela está como adição mesmo, ela é aditiva. Olha esse outro caso, ele falou que viajaria conosco e não viajou. Isso daqui está ligando ideias afins? Ideias com o mesmo tipo? Não, aqui são ideias opostas. Então, esse e aqui, ele não é aditivo, ele é adversativo, porque estas ideias aqui, elas são opostas. Ele falou que viajaria conosco, mas, porém, contudo, entretanto, não viajou. Então, este e aqui não é aditivo, ok? Olha outra situação. Falei que estava doente e meu colega me substituiu. Este e aqui já é conclusivo. Esta vírgula se justifica? Sim. Sabe por quê? Porque aqui nós temos dois sujeitos diferentes. Aqui, né, o sujeito eu, e aqui é meu colega. Então, quando eu tenho sujeitos diferentes e eu uso e, pode sim, na verdade, tem que haver uma vírgula, ok? Vamos lá, continuando. Por quê? Porque ele aparece como conjunção explicativa e como conjunção causal. Porém, quando ele é uma conjunção explicativa, indica uma evidência. E quando é causal, indica um motivo, ok? Cuidado com o porquê, tá? Bora lá agora para a classificação. E aí nós teremos frases, orações, períodos para contextualizar, para que você consiga enxergar o sentido das conjunções e da classificação, tá? As conjunções, elas podem ser separadas de duas formas. Elas podem ser coordenativas ou subordinativas, ok? Conjunções coordenativas ligam orações coordenadas. Quando nós temos ali orações que são apenas uma dando apoio moral para a outra. Por quê? Porque uma oração tem sentido completo, né? Tem sentido completo sintaticamente falando, e a outra também. Então, nós temos as conjunções coordenativas. Quais são elas? Aditivas, como e, nem, não só, mas também. Esse mas também aqui, ó, mas também, tá? Cuidado com o mas sozinho. Ele pode ser aditivo? Pode, mas geralmente ele aparece, ele está aqui na classificação do adversativo, né? Como eu já falei. Vamos lá. Ela gosta de estudar, mas também pratica esportes. Então, aqui é uma ideia de adição. Ela gosta de estudar e praticar esportes, ok? Vamos lá. Adversativas. Mas, porém, entretanto, trabalhou muito, mas não conseguiu o dinheiro necessário. Então, aqui são ideias opostas. O que se espera? Que quem trabalhe muito vai conseguir muito dinheiro. Só que aqui não conseguiu o dinheiro necessário. Então, mas dá uma ideia de oposição. Alternativas. Aqui nós temos que pensar em uma balança, buscando o equilíbrio. Então, ela vai tentar equilibrar. Ele pode também excluir, incluir, tá? Então, ou, ora. Ou você anda logo, ou dá licença, tá? Ou você anda logo, ou dá licença, ok? Bora lá. Conclusivas. Conclusivas dá uma ideia de conclusão. Tá um vento aqui.
Vamos lá. Conclusivas da ideia de conclusão. Está chegando o temporal. Então são elas: logo, por isso, portanto, dedicarei bastante. Logo, conseguirei ser promovido, ok? Explicativas. As explicativas dão ideia de quê? Em produção. As explicativas dão ideia de quê? Explicação. Explicação, tá vendo? É muito simples, né? O nome da classificação já define a ideia. Então aqui, ó, cuidado com o porquê, tá vendo a causal? Ó, porquê e porquê. Cuidado, tá? Porquê, que, pois, ele venceu, porque é o melhor jogador, ok? Vamos lá. Conjunções subordinativas, que são ligadas para as orações, os períodos compostos por subordinação, ok? São elas causais, que indicam um motivo. Então, porque, como, visto que, uma vez que. Ela saiu mais cedo do trabalho porque seu filho passou mal. Ou seja, aqui é um motivo, tá? Bora lá. Consecutivas. Consecutivas. Dá uma ideia de consequência. Ó, tanto que, ou tão que, de modo que, de maneira que, o som do carro estava tão alto que as pessoas se assustavam. Então, ó, tão que, ok? O som do carro estava tão alto que as pessoas se assustavam. Então, dá uma ideia de consequência. Comparativa, comparação. Olha lá, mais que, menos que, como, tal qual. Aqui está separado, tá? Não é uma expressão, não é uma palavra só, não. Tal qual. Ana teve um desempenho melhor do que Maria, ok? Conformativas, conforme, como, segundo, conforme o combinado. Entregamos o relatório para o gerente. Essas conjunções, elas são muito utilizadas como conectivos e também para introduzir elementos em trabalhos científicos. Então, quando você precisa citar alguém, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, é bom olhar várias opções para você ir mudando no seu texto, tá? Para ele ficar coeso. Estou passando duas. Concessivas. É como se fosse uma exceção à regra. Tinha tudo para ser daquela forma, mas acabou sendo de outra. Então, embora, mesmo que, ainda que. Então, aqui, embora fosse tímida, sempre se saía bem nas apresentações. Até parece que timidez é problema, né? Embora fosse tímida, sempre se saía bem nas apresentações. Condicionais indicam uma condição. Então, desde que, desde é junto, caso, se, uma vez que, se eu conseguir, ou se eu conseguir terminar o trabalho, poderei sair. Então, a condição de sair é terminar o trabalho. Proporcionais. Aqui também nós precisamos ter uma ideia de balança, uma situação que está ali buscando um equilíbrio. Então, à proporção que, à medida que, quanto mais, quanto menos, à medida que a empresa crescia, os lucros aumentavam. Será, gente, se vocês vão escutar a tempestade que está caindo aqui. Finais, dá uma ideia de finalidade. A
fim de que. Percebam que esse a fim aqui é separado. Existe a fim junto? Sim, mas aí dá outra ideia, ok? Eu nem vou falar para não confundir. A conjunção, né, a expressão que é de finalidade é separado, ó. A fim de que, para que faço atividade física, a fim de manter a saúde. Até parece, né? A cara nem queima. Temporais dá uma ideia de tempo. Quando, logo que, desde que, assim que. Desaprovou o comportamento do funcionário assim que soube do ocorrido. Integrantes que e se. Aqui ele tem que ter uma aula só para essa situação aqui, tá? Mas não é o caso da morfologia, tá? Isso aqui eu teria que ter uma aula só para essas situações aqui. Por quê? Porque elas são usadas para as orações subordinadas substantivas. São o que e o se. Então, tive receio, percebi que tinha cometido um erro. Não sei se você percebeu o nervosismo dele. Muito obrigada. Inscreva-se no canal, compartilhe, se quiser, deixe o seu comentário. Tchau, tchau!